Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula aqui do nosso curso Relacionamento Discipulador, que é uma continuação da nossa primeira aula, que tem como tema Revendo Conceitos sobre Discipulado, parte 2. Quando Jesus inseriu o discipulado na grande comissão, lá em Mateus 28:19, ele o fez intencionalmente para mostrar que ir, batizar e ensinar a obedecer são ações que se desenvolvem em meio a um relacionamento de longo prazo. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a estratégia discipular de Jesus em comparação à nossa realidade. Precisamos, gente, imitar o método de Jesus. E a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que o encorajamento para a realização dessa missão é dada pelo Espírito Santo. Ao receberem a ordem para fazer discípulos, os apóstolos provavelmente não tiveram dificuldades para entendê-la. Mas isso também não quer dizer que eles se mostraram dispostos ou se julgaram preparados para realizá-la. Na realidade, eles se sentiram desmotivados e incapazes, até que foram revestidos de poder do Espírito Santo para a missão. O pastor Diogo de Carvalho diz em mais uma frase do seu livro: a presença de Jesus é o divisor de águas entre a impossibilidade total e a certeza encorajadora de que podemos cumprir a missão. Não conseguiremos ser verdadeiros discipuladores sem o poder do Espírito Santo. Outra coisa que nós devemos levar em consideração é a estratégia dada por Jesus. Fazer discípulos nos moldes do que Jesus ordenou exigia que os que ouvissem o Evangelho e crescem tivessem discipuladores. Mas quem os acolheria? Quem os batizaria? Quem os ensinaria? Quem os levaria a obedecer a tudo o que Jesus ensinou? E em mais uma frase, o pastor Diogo Carvalho diz: Jesus continuaria sendo um mestre por todas as gerações, pois ele é o próprio evangelho a ser pregado. Porém, se todas as nações tinham que ser batizadas e ensinadas, isso implicava acolher os que criam dentro de um relacionamento de aperfeiçoamento contínuo. Uma dificuldade que nós identificamos nesse processo de fazer discípulos é que a gente quer fazer muitas vezes do nosso jeito. Não queremos seguir o método de Jesus. O pastor Diogo, ele diz no livro que grande parte dos problemas que temos enfrentado hoje com o discipulado é exatamente por falta de nos espelharmos nesse modo de Jesus de fazer discípulos. A gente não associa a ordem ao exemplo. Ele vai dizer que nós conceituamos e praticamos o discipulado de inúmeras formas, mas deixamos de lado justamente o relacionamento intencional exemplificado por Jesus. Outra coisa para a gente pensar é: nós fazemos discípulos de quem? E uma coisa que você precisa ter em mente é que o alvo do discipulado é Cristo. O discipulado se trata dele. É com ele que devemos parecer no final das contas. Qualquer pessoa que queira começar a fazer discípulos, mas não sendo ela mesma uma discípula de Jesus, poderá realizar muitas coisas, menos a grande comissão, pois a grande comissão trata da multiplicação de discípulos de Jesus. Não é de qualquer pessoa. Contudo, a ordem de Cristo exige de nós uma atitude. Com isso em mente, podemos pensar que se o Senhor Jesus nos ordenou reproduzir com outros o que ele mesmo fez com aqueles 12 homens, então a grande comissão nos obriga a fazer discípulos não apenas dele, mas também de nós, à medida que somos discípulos dele. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos e os encarregou de ensinar novas pessoas, ele estava nomeando todos eles como discipuladores. Desde então até os dias de hoje, ele não vai descer do céu para fazer novos discípulos. Agora compete a nós, sob o poder do Espírito Santo. Por mais que pareça estranho,
A missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos dele. Precisamos fazer discípulos de Jesus, sim, no sentido de levar as pessoas ao arrependimento e à fé nele, a fim de que sejam salvas. Mas também precisamos fazer discípulos de nós, o que significa desenvolver com elas relacionamentos de cuidado, ensino e aperfeiçoamento, para que também essas pessoas sejam levadas à multiplicação. Isso é o que chamamos de relacionamento discipulador. É da essência do discipulado seguir alguém. Todo discípulo precisa de alguém que lhe sirva de referencial. Ao plantar o discipulado como núcleo da grande comissão em Mateus 28, 18, 20, Jesus foi intencional em demonstrar que o caminho para o aperfeiçoamento do discípulo passa por aprender com outro discípulo. A grande comissão é algo que se implementa via relacionamentos. Ela acontece pela influência de um discípulo em outro, pessoa a pessoa, geração a geração, até chegar a todas as nações. O pastor Diogo Carvalho diz em mais uma frase: quanto à salvação, o discípulo é de Cristo, pois quem salva é Ele. Quanto ao relacionamento discipulador, o discípulo é nosso, pois quem discipula somos nós. Nós precisamos também enxergar a necessidade de vermos o discipulado não como um programa ou um ministério, mas como um jeito de ser e viver presente em todos os cristãos. Fazer discípulos, no entanto, é muito mais que um programa, é a missão da nossa vida, é o que nos define. Um discípulo é um discipulador. Se não encararmos a missão de fazer discípulos como um estilo de vida, fazendo por obrigação e não por amor, teremos a tendência de fazer o mínimo possível, só para nos livrarmos do peso da responsabilidade. Contudo, a verdade é que o caminho mais rápido e fácil simplesmente não existe, pois desenvolver relacionamentos discipuladores é uma atividade tão intensa que, a exemplo de Jesus, deve aparecer no topo da nossa lista de prioridades. Jesus não fez discípulos nas horas vagas, por isso é necessário fazer um ajuste de prioridades. Nós não conseguiremos desenvolver relacionamentos discipuladores dedicando apenas o nosso tempo livre. Com certeza, precisaremos cortar algumas atividades que estão na nossa agenda para incluir pessoas no lugar. O maravilhoso disso tudo é que, com a motivação alicerçada no amor, faremos isso com muita alegria. Mais do que acompanhar novos convertidos, o nosso chamado é para realizar todo o processo. Se a grande comissão é uma tarefa de todo cristão e se ela compreende não apenas obter um novo convertido, mas também batizá-lo e ensiná-lo, então todo cristão é chamado para fazer todas essas ações. Todos nós devemos chamar novos discípulos, acolhê-los e aperfeiçoá-los. Cada cristão foi chamado para realizar todo o processo, do início ao fim. Para concluir a nossa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre as principais diferenças entre o discipulado de Jesus e o discipulado moderno. Quando nós nos debruçamos sobre o discipulado de Jesus e comparamos com a nossa maneira de compreender e praticar o discipulado, nós encontramos 5 diferenças essenciais. Primeiro, que o discipulado moderno ele é realizado com pessoas convertidas, mas o discipulado de Jesus é realizado com pessoas interessadas. Então, gente, você não precisa esperar que as pessoas cheguem na igreja e aceitem a Jesus para que você inicie o discipulado. Você pode iniciar um relacionamento discipulador com qualquer pessoa que esteja interessada em saber sobre Deus e caminhar com pessoas que caminham com Deus. O discipulado moderno, ele é baseado apenas em uma série de estudos bíblicos,
Mas o discipulado de Jesus não. Ele é baseado em um relacionamento. É necessário que haja amizade para que a gente transfira os princípios de Cristo para as pessoas. E não é apenas em estudos, por meio de estudos bíblicos, que nós vamos conseguir isso. Outra diferença importante é que o discipulado moderno, ele é desenvolvido em sala de aula, mas o discipulado de Jesus, ele é desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos. O discipulado moderno prepara para o batismo, mas o discipulado de Jesus prepara para a vida e para a multiplicação. O discipulado moderno é responsabilidade do pastor ou de um discipulador nomeado, um missionário ou qualquer outra pessoa que esteja estudada no assunto. Mas o discipulado de Jesus, ele é responsabilidade de todos os cristãos. E é por isso que nós desejamos, com esse curso, conduzir toda a nossa igreja a vivenciar a experiência do discipulado e assim cumprir esse chamado primordial de Jesus para as nossas vidas. Hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha compreendido essa diferença entre essas duas formas de conceituar o discipulado. As nossas próximas aulas serão dedicadas a um paralelo entre elas duas, extraindo da narrativa dos evangelhos os princípios do relacionamento discipulador de Jesus e sugerindo como podemos aplicá-los em nossos dias. Até a próxima, se Deus quiser.